Tinha encerrado tudo, agora deu certo. Vamos começar oficialmente agora a nossa live. Olá, muito boa tarde. Mais um podcast aqui das Cidades Inteligentes. Hoje é a nossa 73ª live e hoje a gente vai falar de por que devemos ter clareza da cidade que queremos. E eu preparei aqui 7 pontos para a gente poder discutir aqui ao longo dessa live de hoje, onde eu vou falar para vocês dos 5 P's das cidades inteligentes. Vou falar de quais são as vantagens que se tem em definir a cidade que queremos, quais são as desvantagens em não definir a cidade que queremos. Vou contar para vocês o que é preciso, né, para definir qual é a cidade que a gente quer, quais são os principais desafios e atalhos, e aí a gente vai abordar aí sobre questões de recurso financeiro, equipe, liderança, parceria, normativas. Vou dar alguns exemplos aí de má gestão e vou dar alguns exemplos de boa execução. Então, basicamente, esse aqui é o nosso roteirinho da live de hoje, tá bom? Então, esse aqui é o que a gente vai abordar, e aí eu quero trazer aqui os 5 P's das cidades inteligentes. Então, vamos lá, olha só. Então, deixa eu jogar isso aqui para baixo para vocês não ficarem ansiosos com os próximos itens. Tá bom aí? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Ah, aumentei a letra. Agora vai ficar melhor. Aí. Então, olha só. O que eu queria... Primeiro tópico aqui da nossa live de hoje. Quando a gente vai falar de cidades inteligentes, tem 5 P's que vão coordenar o processo da criação de uma cidade inteligente. Quais são esses 5 P's? Políticas públicas, planejamento estratégico, projetos estruturantes, parcerias e população. Então, quando a gente vai falar... Então, eu vou explicar como que esses 5 pontos se correlacionam, como que esses 5 P's se correlacionam, para que vocês consigam, então, aí, entender qual que é a lógica, qual que é a estrutura que está por trás da criação de um projeto de cidade inteligente. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que cidades inteligentes, ela está relacionada com o conceito de políticas públicas. E qual que é o conceito de políticas públicas? É o conceito que está vinculado com a elaboração de diretrizes, objetivos e metas de interesse público, de interesse coletivo. Então, dentro do conceito de políticas públicas, de diretrizes de políticas públicas, a gente tem vários instrumentos, né, que a gente pode usar. Dentre eles, as leis municipais, os planos municipais. Então, quando a gente vai criar um projeto de cidade inteligente, a gente vai partir de onde? Das políticas públicas, das normativas, dos instrumentos legais que estabelecem qual é o objetivo coletivo, qual é o objetivo comum, qual é o objetivo público que se quer alcançar. Então, primeira coisa que você tem que fazer é entrar na sua cidade e verificar quais são os instrumentos legais que tem ali que definem quais são as políticas públicas, ok? Depois, você vai definir um processo de planejamento estratégico. Qual que é a questão do planejamento estratégico? É você ter clareza do ponto de partida, do ponto de chegada e de quais são os passos que vão precisar ser dados para sair do ponto da cidade que temos e chegar aí na cidade que queremos. E como que isso se faz em termos de execução? Esse passo a passo que vai ser criado, ele é um passo a passo que vai ser criado na forma de projetos. Então, na cidade, a gente sempre fala de projetos, tá? É o projeto da educação, é o projeto da saúde, um plano, um posto de saúde, primeiro ele se torna um projeto antes de ser executado. E nesse projeto, você vai ter que definir algumas perguntas, você vai ter que responder perguntas, né? O que vai ser feito, por que vai ser feito, quando vai ser feito, com que dinheiro, quem são as pessoas, vai atender a quem. Então, tem várias perguntas que você precisa responder quando você vai elaborar esse projeto. E aí, logo depois, uma das perguntas que você vai enxergar sobre isso, né, que você vai ter que responder sobre isso, está relacionada aí com a questão das parcerias. Quais são as pessoas, quais são as instituições, quais são os agentes da inovação que você vai precisar envolver, né? E aí aqui parcerias está relacionado com os 4 agentes da inovação. E aí você vai ter que identificar quem são essas pessoas, quem são esses agentes que vai
entrar em contato com você e vai conseguir, então, aí, estabelecer parceria nesse projeto e aí vai possibilitar tirar esse projeto do papel. E aí, o 5º P está sempre relacionado com a questão da população. A população ela é sempre um agente importante no processo da construção das cidades inteligentes, justamente porque a população ela é o foco. Todos os projetos, todas as políticas públicas, todo o planejamento estratégico, ele é construído para melhorar a qualidade de vida da população. Então, nesse sentido, é que a gente tem aí, né, esses 5 P's que vão estruturar e vão coordenar aí o processo das cidades inteligentes. E aí, qual que é, então, aqui o ponto 2, né? O ponto 2 que eu queria trazer aqui nessa live. Quais são as vantagens, né, de se definir aí a cidade que queremos? Então, a gente está aqui no item 2 dos nossos 7, tá? Nesse momento aqui na live. Ó, aqui para mim, ele está falando que tem algumas áreas aqui que a live está sendo transmitida, que está sendo transmitida no Facebook e no YouTube. Eu não estou tendo acesso ao comentário da galera. Então, manda um comentário se você está para mim aí, se você está no YouTube ou se você está aí no Facebook ou também no LinkedIn. E manda um comentário para mim falando assim, tô no YouTube, tá tudo certo, ou tô no Facebook, tá tudo certo, só para eu saber se deu tudo certinho aqui, justamente porque deu aquele errinho no início da live, e aí pode ser que tenha dado algum probleminha na comunicação. Então, manda aí no chat para mim de onde que você está acompanhando e se tá tudo certo. Manda um oi, tô aqui, tô te ouvindo, só para eu saber que tá chegando aqui para mim. Até agora, eu tô recebendo aqui mensagens. Inicialmente, eu recebi mensagem do YouTube e do Facebook. Vamos ver aí, manda aí para mim, por favor, só para eu ter certeza aí que vocês estão conseguindo se comunicar comigo pelo chat, tá bom? Outra coisa, né? Então, vamos lá. Quais são as principais vantagens de se definir qual é a cidade que queremos? E aí, eu coloquei aqui 6 vantagens, né? 6 vantagens de se conseguir definir a cidade que queremos. Primeiro, é a clareza que você tem de onde você quer chegar, né? Então, quando a gente vai falar de um planejamento estratégico, a gente está falando aqui sempre da questão de ponto de partida, ponto de chegada. Então, a clareza de onde você quer chegar, beleza, o pessoal está respondendo aqui no YouTube, tá tudo certo. Obrigada, Valesca. Rosimar falando que também no Facebook tá tudo certo. Maravilha, então. Então, olha só, como é que a gente faz? A clareza de onde você quer chegar. Por que é importante você ter clareza de onde você quer chegar? Justamente porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, qualquer projeto serve, qualquer parceria serve, qualquer coisa serve, e qualquer coisa não necessariamente vai te levar para onde você quer chegar, vai te levar para algum lugar, mas não necessariamente para onde você quer chegar. E ter a clareza de onde se quer chegar é extremamente importante, sobretudo dentro de um contexto de gestão pública. Por quê? Você precisa envolver muitas pessoas, você precisa fazer muitos projetos, você precisa gastar muito dinheiro para poder fazer a máquina pública funcionar. Então, não dá para ficar investindo em projetos e recursos e equipes que não vão te levar aonde você quer chegar. Então, e quem é que tem que saber onde é que a gente quer chegar? A população, sobretudo, a população precisa ter essa clareza de onde que a gente quer chegar. Porque lembra que eu falei aqui? Todos os processos, né? Todos os 5 P's aqui, ó, todos eles funcionam para que a população possa ser atendida nas suas necessidades. Então, é nesse sentido que a gente precisa que a população tenha acesso. Bom, então, continuando aqui. Então, basicamente, por isso que a gente precisa ter essa visão aqui, a questão da população estar envolvida nesse processo. Então, quando a gente tem essa clareza de onde a gente quer chegar, ele vai nos trazer o quê? Justamente essa visão. Aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho para que vocês consigam enxergar esse ponto 2. Eu estou falando desse ponto 2. Clareza de objetivos. A gente sempre precisa saber quais são os nossos objetivos, quais são as metas, para que a gente está criando aquele projeto, qual é o problema que a gente está querendo resolver,
né? E aí é nesse sentido, a partir do momento que você tem clareza de qual é o objetivo, de qual é a meta que você quer cumprir, é que você vai então conseguir ter clareza de quais são os projetos necessários naquela cidade para poder resolver os problemas daquela cidade. E mais do que quais são os projetos necessários, quais são os projetos prioritários. Qual projeto tem que ser feito primeiro? Porque dentro de um contexto de cidades inteligentes, do contexto da gestão pública, você tem sempre vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, você tem projetos em diferentes secretarias acontecendo ao mesmo tempo. E aí você precisa saber qual projeto que você vai fazer e que ele vai criar a base, ele vai criar o alicerce para a continuidade desses projetos futuros. Então, basicamente, essa é um importante passo. E quando você tem essa clareza, né? Você sabe onde é que você quer chegar, você tem clareza desses objetivos, você tem clareza desses projetos, você sabe quais são necessários, você sabe qual é o prioritário, qual que tem que vir primeiro, qual que pode vir depois, você sabe quais são os parceiros que você vai precisar envolver, né, na elaboração desses diferentes projetos. Então, você tem a clareza de quais são as responsabilidades de todos os agentes, o que cobrar dos parceiros, o que cobrar dos agentes internos, o que cobrar do servidor, o que cobrar dos vereadores, do setor privado, das universidades, o que cobrar do cidadão. Você tem essa clareza de como que cada agente vai contribuir para esse processo. E mais, você tem ainda a vantagem de que, tendo a clareza de todos esses processos, você vai conseguir acessar fontes de financiamento, justamente porque você vai ter clareza de qual é a fonte de financiamento que tem interesse de investir nesse tipo de projeto que você está fazendo. Então, tudo isso vai colaborar nesse sentido para que você possa aí, quando você tem essa clareza da cidade que você quer construir, o passo a passo que precisa ser feito, mas você não tem essa clareza, se não existe um planejamento estratégico para que a cidade possa ser feita, isso aí você vai começar, então, a ter as desvantagens, né? E aí eu queria falar aqui um pouquinho com vocês sobre quais são essas desvantagens. Eu vou trazer aqui 4 desvantagens para que a gente possa aqui conversar um pouco. E aí, quais são as desvantagens sobre esses aspectos? As desvantagens, basicamente, são 2, né? São quatro consequências que acontecem de desvantagens por você não ter essa questão, por você ter essa desvantagem que é a baixa eficiência. E aí, quando você tem uma baixa eficiência na sua cidade, o que acontece? Você perde tempo e você perde dinheiro, né? Se a sua cidade não é uma cidade eficiente, ela está perdendo tempo e ela está perdendo dinheiro. Quem está perdendo tempo e quem está perdendo dinheiro? Os 4 agentes da inovação. As universidades estão perdendo oportunidades de fazer projetos de extensão, o setor privado perde a oportunidade de fazer projetos naquela cidade, o cidadão perde muito tempo nas filas esperando um atendimento médico, esperando sair a vaga na creche, perde-se muito tempo, perde-se dinheiro, porque uma cidade que não é eficiente, ela não tem o desenvolvimento econômico, as pessoas não querem investir nessas cidades, a cidade fica parada no tempo, e quando ela fica parada, você tem aí um grande... qual que é a palavra? Fugiu a palavra. Uma grande perda, né? Perda de tempo e dinheiro mesmo. Não era isso, não, mas fica assim, vocês estão me entendendo, né? Vai falando aí para mim no chat se tá ficando claro aí o que eu estou compartilhando com vocês, se vocês estão entendendo, e vai mandando as suas dúvidas aqui para mim, tá? Então, basicamente, o que acontece, né? Quando você não tem essa clareza de qual é a cidade que queremos, acontece aquele cenário que é muito comum na maioria das nossas cidades, que é o cenário da falta de continuidade de projetos. Então, sai uma gestão, entra outra, você não tem essa continuidade. Por que você não tem essa continuidade? Porque não existe no município um instrumento de política pública que define qual é a cidade que queremos para os próximos 30 anos, por exemplo, para os próximos 20 anos, para os próximos 10 anos. E o que faz ter essa falta de continuidade entre um projeto e outro é justamente essa falta de um instrumento legal. No município tem que ser uma lei municipal, que pode estar na lei orgânica, que pode estar
no plano diretor da cidade, mas em algum lugar dentro do município tem que estar escrito que este município, ele preza pela questão da gestão eficiente, que a gestão eficiente, ela tem que estabelecer objetivos, metas, responsabilidades, né, definição de parcerias, de fontes de financiamento, para promover o desenvolvimento econômico, social, ambiental no município, de forma eficiente, de forma a garantir a qualidade da qualidade de vida da população que ele vive. E quando você não tem isso estruturado no seu município, o que acontece é isso, você tem uma baixa eficiência. E aí os projetos, eles estão ali, mas eles estão todos desconectados, né? Eles estão todos desconcertados, eles não contribuem, eles não funcionam como uma escadinha, como que um projeto está criando a base para o outro, né? E isso faz com que esses projetos desconcertados, esses projetos desconectados, eles fazem com que não tenha essa continuidade dos projetos ao sair de uma gestão e ir para outra. E quando você não tem essa continuidade, o que acontece é um baixo engajamento, tanto da equipe de servidores, que fica extremamente desmotivado, porque sabe que de 4 em 4 anos tudo vai mudar dentro da prefeitura. Embora o servidor tenha a estabilidade do serviço ali dentro, ele não tem a estabilidade dos projetos. Os projetos, eles não têm continuidade. Muda de secretário, muda todas as prioridades, né? Então, a cidade, ela não tem uma continuidade. E como eu estava falando, no setor público você precisa ter essa continuidade, você precisa ter para que a ação de hoje ela seja o alicerce do projeto de amanhã, para que um suporte dê sustentação para o outro. Senão a gente fica um pouco sem ver resultados propriamente ditos, né? A população não percebe esse resultado. O que ela vai perceber é justamente essa estagnação. A cidade tem essa sensação de que ela está parada, que nada acontece na cidade. Você não tem eventos, você não tem promoção de emprego, renda, não tem parceria, não tem indústrias, não tem serviço, não tem comércio, não tem universidade, nada, não tem nada na cidade. Então, quando você chega nesse cenário, esse é o motivo, porque a cidade não tem essa clareza de qual é o projeto que está ali sendo construído, né? Ela não tem essa clareza de qual é o projeto de como que os 4 agentes da inovação, eles vão favorecer aí a união dessas forças para construir um projeto de cidade inteligente, um projeto de cidade sustentável, humana, eficiente. Então, essas basicamente são as grandes desvantagens. Quando você não tem essa continuidade dos projetos, essa clareza de qual é a cidade que você quer ter, né? Então, essas são as consequências. Você tem essa baixa eficiência, perda de tempo, perda de dinheiro, projetos que não conversam entre si, falta de continuidade de projeto, engajamento baixo da equipe e estagnação econômica. Simplesmente porque quem vai querer, em sã consciência, investir em uma cidade que não sabe o que ela quer da vida, né? Cujos líderes, cujos gestores não têm clareza de qual é a cidade que está sendo construída. Coloque-se no lugar do setor privado, do agente privado. Por que o agente privado vai querer investir na sua cidade? Quais são as vantagens dele investir na sua cidade e não na cidade vizinha? Qual é a probabilidade de um agente do setor privado querer investir na sua cidade se a sua cidade não tem um planejamento de o que é que vai acontecer nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos? Se ela não tem articulado parcerias que favoreçam o crescimento e o desenvolvimento daquele local e que favoreça que o setor privado que ali vai ser implantado, ele tenha vantagens de estar ali implantado na sua cidade, né? E vantagens não é apenas vantagens de desconto de imposto, isso é muito pouco, né, gente? Na verdade, isso não é nem muito interessante, dependendo da situação, porque você não é só pagar para o setor privado vir para o seu município, você tem que construir uma parceria, que é uma parceria ganha-ganha. O município tem que ganhar quando o setor privado chega, a indústria chega, a empresa chega e cria uma sede ali no seu município, mais do que só a questão dos impostos. Ela precisa também gerar emprego, gerar renda, dinamizar a economia, mobilizar todo o setor econômico ali presente na cidade.
Mas, por outro lado, a cidade, o município que está recebendo essa empresa, ela também precisa dar condições para que o ecossistema econômico cresça e se desenvolva, né? Favorecendo ali uma parceria a longo prazo entre setor público e setor privado. Senão, não faz sentido, né? A empresa não vai querer ficar na sua cidade. O que você vai oferecer para ela, né? Então, enquanto líder, você precisa ter essa visão de que não é só a empresa que tem que oferecer para o município, e nem só o município que tem que oferecer para a empresa. É uma troca, é uma parceria, é um relacionamento entre o setor público e o privado. E os dois têm que sair ganhando nesse processo de parceria, tá? E como que você vai fazer com que o setor privado tenha interesse de ir para o seu município? Quando você apresentar para ele que, assim como a empresa dele tem um planejamento estratégico, tem objetivos e metas a serem atingidas, o seu município também tem. Então, é nesse sentido que você vai conseguir encontrar os parceiros ideais para levar para o seu município, né? E aí, quando a gente fala sobre o que é preciso ter para se falar sobre cidades inteligentes, aí eu quero falar para vocês o seguinte. No Brasil, a gente fala sempre sobre a questão das normativas, né? Então, quando a gente vai falar das normativas, a gente precisa ter a seguinte ideia, a gente precisa ter a seguinte visão. No Brasil, existe uma coisa que chama Constituição, e tudo que pode e não pode ser feito no país está ali dentro da Constituição, e ela é uma Constituição cidadã. Por que a Constituição de 88 é chamada de Constituição cidadã? Porque ela dá ao cidadão o direito e o dever de participar das decisões dentro da cidade. Então, todas as decisões que vão ser feitas dentro dos órgãos executivo e legislativo, eles têm que possibilitar a participação do cidadão nesse processo, né? Então, a Constituição Cidadã, ela fala da importância e da obrigatoriedade de envolver a população nos processos de tomada de decisão dentro da cidade. Então, para isso, você cria os meios, né? Então, existem os conselhos municipais, existem as audiências públicas, existem vários instrumentos onde o cidadão ele é convidado a participar do processo de decisão. E hoje, com o advento das tecnologias, né, com o avanço tecnológico, existe também a opção de você fazer, inclusive, aplicativos para pegar a opinião do cidadão e o cidadão participar de processos decisivos através do uso dos seus celulares, né, dos seus smartphones. Então, tem vários caminhos que permitem, né, essa questão. E por que a gente precisa definir a cidade que queremos de uma forma que envolva o cidadão nesse processo? Justamente porque é uma questão constitucional. Tanto a Constituição Cidadã de 1988, quanto o Estatuto das Cidades, que é de 2001, né, que a lei, vou até anotar aqui a lei, não tinha colocado aqui, a lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto das Cidades. Então, a gente tem esses dois instrumentos básicos, né, que vão reger toda a forma como que se deve construir a proposta de cidade inteligente no Brasil, né? E aí é interessante ver porque tanto a Constituição de 88 quanto a lei de 2001, elas já trazem em si os princípios e objetivos das cidades sustentáveis, das cidades eficientes, das cidades inteligentes. Então, antes mesmo, né, de surgir o termo cidade inteligente, antes mesmo de se falar em cidades sustentáveis, já se falava na nossa legislação a importância de promover esse equilíbrio entre o ambiental, o social e o econômico, né? Isso tudo baseado lá no relatório de Brundtland, que é de 1988, onde começou-se a discutir os conceitos de sustentabilidade dentro das organizações, e esse conceito já foi introduzido no Brasil, lá na Constituição de 88, e depois lá na Lei do Estatuto da Cidade de 2001. E tanto essas duas regulamentações legais, né, a Constituição e a Lei do Estatuto das Cidades, nos diz que, no final das contas, quem define qual é a cidade que queremos é o cidadão, é a população, né? E aí você tem que criar meios para que
através da população, os 4 agentes da inovação consigam trazer os seus ideais, porque todos são cidadãos, todos somos cidadãos, né? Então, os 4 agentes da inovação devem ser considerados nesse processo da elaboração dos instrumentos de gestão pública, né? Dos instrumentos de políticas públicas, que é lá o primeiro P que a gente falou aqui sobre cidades inteligentes. Então, dentro lá dos instrumentos de políticas públicas, a gente tem esses 4 instrumentos que são extremamente importantes de serem orquestrados, que é o plano diretor, o PPA, a LOA e a LDO. E esses 4 instrumentos, eles têm que conversar entre si. E não é eu que estou falando que tem que conversar entre si. Está na Constituição e está na lei do Estatuto da Cidade, no artigo 40, falando que o PPA, a LOA e a LDO devem buscar os projetos estruturantes que estão lá no plano diretor, que, por sua vez, foi o instrumento construído defendendo aí os interesses da população. Então, o plano diretor é aquele instrumento de política pública que estabelece um planejamento estratégico, que define quais são os projetos estruturantes, que fala quais são as possibilidades de parceria e que foca na população. O plano diretor é um instrumento que atende os 5 P's das cidades inteligentes. E o PPA, a LOA e a LDO são os instrumentos que vão fazer a execução, que vão tirar o plano diretor do papel, vão fazer as licitações para poder licitar os projetos, né, para poder fazer a contratação dos projetos. E tirar, então, esses projetos do papel, tornar esses projetos reais, e aí, então, atingir o objetivo primeiro, que é melhorar a qualidade de vida da população. E aí, é por isso que a gente precisa definir a cidade que queremos em todos esses instrumentos, tanto no plano diretor, quanto no PPA, na LOA e na LDO, devem estar ali projetos que foram definidos pela população no plano diretor para viabilizar e construir a cidade que queremos. Então, essa é a estrutura, esse é o processo da construção, né? E é assim que a gente faz, é dessa forma que deve ser construído, né? É assim que se define a cidade que queremos, né? E tira ela do papel e torna ela real, através dessa orquestração entre esses diferentes instrumentos de políticas públicas, o plano diretor, o PPA, a LOA e a LDO. Ok? E aí vamos falar de quais são os problemas, né? Quais são os desafios que a gente tem quando a gente faz isso. E aí eu trouxe aqui basicamente aí alguns desafios, né? E alguns atalhos. E aí eu gosto muito de pensar da seguinte forma. O desafio, o obstáculo que nós temos, ele é justamente o nosso atalho, ele é a solução. Uma vez que você resolver esse problema, você não tem mais problema, porque você resolveu ele, concorda? Então, vamos falar de quais são os principais desafios que a gente tem para poder construir um projeto de cidades inteligentes e vamos falar aqui sobre algumas possibilidades de como que a gente consegue resolver esses desafios. E aí eu quero que você vá me falando aí no chat se por acaso tem algum outro desafio que eu não coloquei aqui e que você acredita que tenha na sua cidade, tá? Então, vai falando aí para mim. Então, olha só, um dos grandes desafios que a gente tem e que eu escuto, assim, todas as palestras que eu vou dar, todos os cursos, todos os lugares, é justamente a questão da recurso financeiro. Ai, Grazi, minha cidade não tem dinheiro. Minha cidade não tem dinheiro, ela não tem dinheiro, aqui tá tudo parado, aqui tá uma situação complicada e etc e tal. Gente, dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Então, vamos pensar em aqui algumas possibilidades, algumas alternativas de o que o seu município pode fazer para conseguir arrecadar verba para fazer os projetos. E aí, aqui eu vou dar alguns exemplos, né? Então, por exemplo, a própria LOA e LDO já é do orçamento do município, né? O município ele já tem um orçamento que ele recebe, que vem do IPTU, que vem dos impostos, né, de serviço, comércio, que ele cobra, o ISS, o ITR, o IPTU,
Tem uma série de impostos que o município recolhe e que vai para o tesouro do município. E, além disso, ele pode simplesmente fazer uma gestão financeira mais eficiente dentro do município e criar rubricas, né, de determinar assim, 0,5% de tudo que arrecadar no município vai ser investido na cultura, 0,5% vai ser investido na assistência social. Então, dependendo de qual é o projeto que você quer construir aí na sua cidade, para que possa ser usado do orçamento do município, ele tem que estar vinculado na LOA e na LDO. Se ele não estiver vinculado na LOA e na LDO, o gestor não pode gastar o dinheiro do município sem estar vinculado na LOA e na LDO. Uma outra opção são as emendas parlamentares. Então, vamos falando aqui de recursos, né? Então, vamos pensar aqui nos recursos. Então, a gente tem aqui, a gente tem a questão da LOA e da LDO, tem a questão das emendas parlamentares. Graças, o que é emenda parlamentar? É um dinheiro que o seu deputado tem e ele pode investir em projetos, tá? Então, você pode pegar aí a questão das emendas parlamentares, que são verbas que o deputado tem para poder ficar fazendo esses projetos e ajudar esses projetos nos municípios da região dele, do estado dele. Então, ele tem a emenda parlamentar. Fora isso, tem a questão dos fundos nacionais. Os fundos nacionais, ele está relacionado com a questão de repasses da União. Só que para você poder ter acesso a esses repasses da União, você tem que elaborar projetos, não é ir lá e falar assim, me dá o dinheiro aí, entendeu? É você ir lá, você tem que escrever um projeto, você tem que submeter esse projeto para o fundo. Normalmente, esse valor, ele vem pela Caixa Econômica Federal, então você tem que submeter para a linha de financiamento específica, tá? Além dos fundos, então aqui, só falando dentro do Brasil, então você tem as próprias receitas, dentro da LOA e da LDO, você tem as emendas parlamentares com os deputados, você tem a questão dos fundos nacionais, que são os repasses da União, você tem a questão que é a parceria público-privada, né, onde você pode fazer aí consórcios municipais, sobretudo pensando aí em municípios com menos de 20 mil habitantes, né, que não tem a viabilidade, porque são municípios pequenos. Se você juntar 10, 15 municípios, você vira um município de 100 mil, de 150 mil habitantes. E aí você começa a se tornar um território interessante para uma PPP, né? E aí você tem PPP para tudo, para saúde, para lixo, você tem para resíduo, né? Gestão de resíduo, PPP para saúde, PPP para cartografia municipal, né? Para construção aí do geoprocessamento, do georreferenciamento do município, PPP para questão ambiental. Então, você pode construir, o pessoal pensa muito em PPP para iluminação pública, mas a PPP ela pode ser para qualquer coisa que tenha viabilidade financeira a longo prazo, né? Então, você precisa pensar aí como que o setor privado ele vai ser remunerado para poder assumir aquela parte ali do trabalho, né? Então, a PPP ele é um outro exemplo, por exemplo, de possibilidade aí de financiamento, aí parceria público-privada. Aqui ainda a gente tem a questão dos fundos internacionais. Tá? E aí, quando a gente fala aqui em fundos internacionais, gente, aí, assim, o céu é o limite, porque, além de tudo, você vai receber o repasse em dólar, em euro, né? O dólar tá... No dia de gravação desse vídeo, o dólar estava 5,46, né? 5 reais, quase 5,50. A libra, quase 6 reais, né? O euro por aí também. Então, quando você faz... Como a moeda brasileira ela está muito desvalorizada, a gente consegue acionar fontes de recursos internacionais, o que para eles é tipo 4, 5 vezes menos do que seria fazer aquele projeto nos países deles. Justamente porque a nossa moeda está muito desvalorizada, e aí para eles é 5 vezes menos o que ele teria que entregar, entendeu? Então é bem interessante. E aqui, por exemplo, eu cito, né, a Agenda 2030 da ONU. Por quê?
Aí, só para vocês entenderem, os fundos internacionais são fundos que você também tem que... É tudo alinhado com editais, né? Editais de financiamento. Então, escreve-se projetos, e aí você manda o projeto, e o pessoal vai dar o dinheiro, mas não é um dinheiro que você vai gastar do jeito que você quer. Você tem que fazer uma prestação de contas muito rigorosa, né? Tanto o Fundo Nacional, né, que é o repasse da União, quanto o Fundo Internacional, existe aqui uma prestação de contas muito severa que precisa ser feito, né? Aqui, a probabilidade de você conseguir fazer o desvio de qualquer coisa é muito difícil, porque não dá, não é difícil, é impossível, tá? Então, porque eles são muito rigorosos, a prestação de contas é muito rigorosa. Então, você tem todo um processo, né? De sempre que você trabalha com edital, a criação de uma conta bancária exclusiva para aquele projeto, você só pode sacar dinheiro dali do que está definido no projeto, só pode pagar a conta do projeto. Então, são coisas que estão amarradas, mas que, se você for parar para pensar, é extremamente interessante e é aquela coisa assim, que se você conseguir o dinheiro para fazer aquele projeto, é a garantia de que aquele projeto vai ser executado. Porque ninguém pode pegar aquele dinheiro para fazer outra coisa, por exemplo, né? E aqui, falando do fundo da ONU, foi criado um fundo internacional para ajudar, né, a financiar projetos que estão relacionados com a Agenda 2030. Então, você tem lá 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Se o seu município ele tem um projeto relacionado com um daqueles 17 objetivos, você pode submeter um projeto e aí solicitar recursos, né, para poder financiar isso aí. Então, para vocês verem, não é uma questão de que não tem o dinheiro, né? É uma questão de que o dinheiro existe, ele só não está... Ele está na mão de alguém, porque parado ele não está, né? E uma outra coisa que você pode fazer aqui é a melhoria de processos internos, né? Por quê? Porque quando você melhora processos internos dentro da prefeitura, dentro da gestão pública, você acaba economizando tempo e dinheiro, e sobra dinheiro para você investir em outras coisas. Então, se eu pudesse indicar aqui, né, tipo, o que fazer primeiro, a primeira coisa que tem que ser feito nesse contexto é arrumar a casa, olhar para os processos internos, fechar as torneirinhas onde está vazando dinheiro, onde você está perdendo dinheiro, melhora os processos internos, faz um ajuste da elaboração aí dessa orquestração do PPA, LOA e LDO e plano diretor, faz essas rubricas, né, dentro da LOA e da LDO, coloca os vereadores para mobilizar e trabalhar aí com as emendas parlamentares, né, põe os servidores, né, cria uma comissão aí dentro do seu município para poder se preparar para poder trabalhar com esses editais e vai trabalhar com PPP. Você tem que colocar, né, ter várias opções, não pode ficar cedendo, né, não pode depender só dos repasses da União, tá? Não pode ficar dependendo só desse repasse, né? Porque aqui, além dos fundos nacionais, tem os repasses automáticos, né, da União. Então, você tem o que o próprio município recolhe, né, dos impostos, e você tem os repasses automáticos que vêm de Brasília para o município. Mas, além desses repasses, você tem a possibilidade das emendas parlamentares, dos fundos nacionais, né, que aqui vão ser projetos, né, aqui são projetos, e aqui também são projetos, você tem que escrever, tá? Então, basicamente, você tem ali toda uma possibilidade, né, de onde que você vai achar o dinheiro. Tem um monte de possibilidade de achar o dinheiro. O que você precisa saber é qual que é o caminhozinho que você vai fazer para poder pegar o repasse das emendas parlamentares, qual que é o caminho para poder pegar o repasse dos projetos dos fundos nacionais. Mas isso aí é no caminhar. O importante é você saber que existem possibilidades, existem alternativas para achar fontes para o seu município. O que você precisa fazer é caminhar esses caminhos, né? Organizar as coisas para fazer acontecer. Bom, um outro desafio que as pessoas falam para mim é a questão de equipe. Então, vamos falar das equipes agora. Me fala aí se você que está assistindo aqui a live, deixa eu ver aqui, né? Trazer aqui, antes de eu entrar na equipe, trazer a pergunta do pessoal. Pessoal aqui, pessoal falando que essa visão... Opa!
que essa visão está muito fragmentada, né? As pessoas não têm essa visão organizada, orquestrada de como que é possível fazer tudo isso funcionar. E estão trazendo aí casos, né, de que nos seus municípios não estão funcionando. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos dar uma sequência aqui. Vamos falar de equipe, né? Quais são os desafios que você tem com a equipe? Normalmente, qual que é? É baixo engajamento dos servidores, né? Por exemplo, baixo engajamento. Aí eu vou pensar aqui dentro do contexto de prefeitura, e aí a gente vai pensar do baixo engajamento dos servidores, seja do executivo, seja do legislativo, tá? Baixo engajamento dos servidores. Tem aquela coisa que acontece muito, que é a pessoa acredita ser a dona do dado, né? E aí você precisa fazer um projeto e aí a pessoa fala assim, não vou te dar esse dado, não vou te dar essa informação aqui dentro, justamente porque, tipo assim, fui eu que fiz o projeto, eu que consegui, e esse dado é meu, né? E a pessoa não compartilha. Um outro desafio que a gente tem é a questão também do sempre foi assim. Mas aqui na prefeitura sempre foi assim, por que estão querendo mudar agora? Né? E aí, o que a gente vai fazer? E aí tem todo esse processo. Me conta aí no chat se tem mais algum outro desafio, né? Que vocês acreditam que tem aí na sua cidade e que a gente pode acrescentar aqui para poder discutir um pouco. Fala aí para mim. O pessoal falando aí que o plano diretor em Presidente Médici é de 1988. Olha, Camila, vou te falar uma coisa. O plano diretor está pelo menos 20 anos defasado e ele já não tem nem mais validade. Então, você pode dizer que você não tem. Nessa situação, caberia uma solicitação, uma denúncia mesmo no Ministério Público, tá? Por quê? Porque uma cidade não pode ficar sem plano diretor. Tá? É um instrumento obrigatório. Uma vez que você fez o plano diretor, ele se torna um instrumento obrigatório para a sua cidade. Então, você não pode ficar 20 anos. Isso aí daria improbidade administrativa para todos os gestores do executivo e do legislativo que passaram de 1998 até hoje na sua cidade. E se por acaso na sua cidade o atual prefeito está concorrendo à reeleição e não está no projeto de governo dele um plano diretor, cabe denúncia no Ministério Público, tá? Justamente porque já está vencido, tem 20 anos, né? 98. 2008, 2018, 22 anos que está vencido. Isso é preocupante, essa é a realidade do nosso país, a situação está feia, né? Bom, pessoas engessadas no setor público e no legislativo. Vamos ver aqui como é que a gente coloca. Pessoas engessadas. O que você está chamando de pessoas engessadas? Dá uma explicação aí um pouco mais. Descrédito da sociedade. É o baixo engajamento, né? Baixo engajamento, descrédito, falta de confiança aqui. Mas aí não é equipe, né? Aí é um outro problema que a gente tem. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Falta de credibilidade da sociedade. Falta de credibilidade. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Resistência à mudança. Isso aí acontece mesmo. Parece que eu trouxe aqui. Resistência à mudança. Isso acontece com a equipe. Opa, mudança, né? Então, o pessoal trouxe aqui, ó, o descrédito da sociedade, a resistência à mudança. Vou te procurar ano que vem para me orientar. Eliezer, deixa ano que vem para você ver o que vai acontecer. Não, gente, isso aqui é típico. Isso é típico de equipe. Esse é o problema de equipe que a gente vai discutir aqui. As pessoas acham que elas têm que estar no cargo para estar preparadas. E, na verdade, no dia 1º de janeiro, quando você assumir o cargo, vai cair um caminhão de problema na sua mão. E você já tem que estar preparado para resolver esses problemas.
Senão você será como todos os outros que lá estão. Você tem que se preparar no mínimo 1 ano antes. Então, vou te dizer, você já está atrasado para poder se preparar, tá? Então, tem aqui, dentro do instituto, né, daqui da minha empresa, a gente trabalha com a formação de líderes, né? Formação de líderes para a formação de cidades inteligentes. Líderes inteligentes que promovem cidades inteligentes. E essa semana, uma das minhas alunas falou assim, Grazi, eu tinha que ter feito esse seu curso 2 anos antes da eleição. Porque eu preciso de... É muita coisa que precisa ser assimilada para poder ser jogada na campanha, para a pessoa poder, então, quando chegar lá, ela já saber tudo que ela tem que fazer. Então, te prepara, eu te aconselho, corre atrás, né? Então, eu vou colocar isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, né? Resistência à mudança. Aqui, ó, vivem na esfera da urgência. Eu vou explicar isso para vocês. Tá? Então, vamos discutir cada um desses pontos aqui. Vamos lá. Olha só, vive na esfera da urgência. Vamos começar por baixo engajamento dos servidores. Quando você tem um problema dentro do seu município e esse município ele tem um baixo engajamento dos servidores, a primeira coisa que você tem que se perguntar é por quê? Por quê? Por que os servidores estão com baixo engajamento? Será que é preguiça ou será que tem alguma outra coisa ali? Normalmente, baixo engajamento, ele tem vários fatores, tá? Que podem estar relacionados. Pode ser falta de confiança no líder. As pessoas não confiam naquele líder, tá? Pode ser isso. Pode ser falta de qualidade de instrumentos de trabalho. Gente, eu conheço prefeitura que demora literalmente, demora tipo uns 15 minutos só para ligar o computador. Aí imagina, o servidor ele chega para trabalhar e aí acontece um pouco do que... Peraí, tá passando um caminhão aqui. Aí acontece aquela coisa, o computador não liga. Qual que é o ânimo que você tem de sair de casa e trabalhar se o seu instrumento de trabalho não funciona? A qualidade está ruim, a internet cai toda hora, o sistema está fora do ar. Quem nunca foi numa prefeitura e o servidor virou e falou assim, olha, você vai ter que voltar depois porque o sistema está fora do ar. Agora imagina qual que é a situação desse servidor que tenta trabalhar e não consegue, porque a infraestrutura dele não é uma infraestrutura de qualidade, né? Então, falta de qualidade vou colocar assim, ó, na infraestrutura de trabalho. Na infraestrutura de trabalho. Aí você fala assim, mas esse servidor não trabalha. Gente, ele tenta, mas ele não consegue. O pessoal tá falando aí, ó. A minha cidade é desse jeito, né? Assim, não tem, quem nunca? Isso sempre acontece. E isso não é uma questão de má vontade do servidor, é porque ele tenta, mas ele não consegue mesmo, né? Então, pode ser. Aí, imagina, aí o servidor vira e fala assim, ô prefeito, ô secretário, eu preciso de instrumento para trabalhar, o computador tá ruim, tá muito quente, vai chegar o verão, não tem ar-condicionado, né? Dependendo do lugar onde você mora, o Brasil é muito quente, então não tem o ar-condicionado, aí as pessoas não conseguem ter qualidade para poder trabalhar. Então, o clima... Aí eu vou falar aqui, ó. O clima organizacional. Ruim. E aí, tanto o clima entre as pessoas, a equipe não conversa entre si, porque tem 30 anos que tá lá, já brigou com todo mundo. E também essa questão da falta de qualidade da infraestrutura, né?
tá calor, tá quente, um ambiente não é agradável, fisicamente falando, a sede não é agradável. Então, isso tudo vai impactar, né, na qualidade aí do engajamento do servidor. Tem aquela questão de que, por exemplo, a pessoa acredita ser dona do dado, né? Aqui, ó. Então, vamos pensar aqui, só para vocês, porque eu fiz uma subdivisão, né? A pessoa acredita em ser dona do dado. E aí, o que você faz, né, com essa questão? Aqui, a solução, ela está muito voltada com a questão de que você precisa fazer uma conscientização. Fazer uma conscientização, porque fazer a conscientização do que é setor público. Não é porque o dado foi coletado por uma secretaria que só aquela secretaria que tem que ter acesso a ela, né? Então, opa, escrevi conscientização. Conscientização. Aí. Tem que fazer um processo todo de trabalhar aí com né? A pessoa acredita ser dona do dado. O processo é sempre, aqui na prefeitura sempre foi assim, né? Que a bendita resistência à mudança, né? Isso aqui tá correlacionado aqui, ó. Sempre foi assim. É o resistência à mudança, né? Isso aqui tudo é um processo de educação, né? De educação dessa população. Agora, quando a equipe vive na esfera da urgência, o que é viver na esfera da urgência? É viver naquele processo de que vive apagando incêndios. Não consegue pensar a médio e longo prazo, é só no curto prazo, é só o aqui e o agora. Qual é o problema do hoje? Não consegue antever as situações, não consegue ver que lá na frente vai dar um problema. Então, se hoje você está aqui, você é um gestor, e você está se preparando para poder ser eleito, e você ainda não começou a se capacitar para poder atuar como um vereador, como um prefeito, você vai chegar lá e vai viver na esfera da urgência. Vai cair um monte de problema no seu colo, porque no Brasil, independente de qual é o município que você vive, existem problemas, e eu venho falando isso nas lives. As pessoas que vão entrar na gestão pública no ano de 2021, elas precisam ter essa consciência de que ela vai pegar uma batata mais quente do que o normal por conta da pandemia, né? Que a pandemia ela chegou aí e desestruturou. A coisa já estava desorganizada. Com a pandemia ficou mais intensificado esse processo. Então, as pessoas que vão entrar, elas precisam ter uma visão antecipatória. Ela tem que saber que no dia 1º de janeiro, quando ela tomar posse, já vai vir uma galera pedindo ajuda, já vai vir uma galera tentando resolver os problemas delas. E você já tem que chegar lá com a solução. Se você for parar para tentar entender, mas é porque eu tomei posse hoje, eu ainda não sei como é que as coisas funcionam, a população vai ficar desacreditada. Vai dar falta de credibilidade da sociedade. Vai falar assim, esse é só mais um que chegou e não sabe o que tem que ser feito. Né? Por que a gente tem falta de credibilidade na sociedade? Porque os nossos líderes não passam para a gente a nossa segurança de que eles sabem resolver o problema. Né? Então, quando você assumir o posto, você tem que passar credibilidade, você tem que falar assim, não, eu sei, eu me preparei, eu fiquei o ano de 2020 inteiro me preparando para assumir o cargo, me preparando para ser o melhor gestor na minha cidade, seja na vereança, seja no executivo, você precisa trabalhar esse processo aí com você, tá bom? Então, não viva na esfera da urgência, porque se você entrar já na esfera da urgência, você vai passar os 4 anos na esfera da urgência. E aí, daqui a 4 anos, a população vai falar assim, entrou e não fez nada, porque só apagou incêndio. E incêndio é aquela coisa que você apaga aqui, aparece um outro ali. E aí, o serviço não rende, né? Por isso, a gente precisa ter líderes que tenham essa visão antecipatória, né? Essa visão organizada de que ele vai conseguir aí trabalhar, né? Então, como é que você vai trabalhar
com essa questão da equipe. Precisamos ter líderes inteligentes, que promovam cidades inteligentes, líderes que tenham competências de visão sistêmica, que entendam como que as coisas funcionam, líderes que tenham competência normativa, que saibam o que pode ser feito, né, de acordo com a legislação, líderes que tenham uma competência de trabalhar em equipe, que tenham capacidade de envolver pessoas, que tenham capacidade de sonhar, né, de saber qual é a cidade que quer ser construída e que traga esses agentes da inovação para construir junto, através dessas parcerias, que entendam das normativas, né? Ai, Grazi, a minha cidade não tem a normativa. Então, que você tenha um líder que saiba que tem que construir a normativa e que ele faça no mandato dele a construção das normativas. Porque dentro do setor público, o que não pode acontecer é você fazer projetos que não estejam vinculados a uma lei. Precisa ter uma lei para ter o projeto. Então, você precisa ter a normativa. Tendo a normativa, você vai ter a normativa, ela já tem que ser escrita de forma a viabilizar as parcerias, de forma a possibilitar, né, a capacitação, a transferência de conhecimento para essa equipe que vai ficar no município, né? Então, tudo isso tem que ser pensado na hora que vai fazer essas normativas, esses projetos, né? Tem que ter uma etapa lá de capacitação, de transferência de conhecimento, para que o município possa, com o tempo, se desenvolver e crescer por si mesmo, né? E desenvolver aí outros líderes, né? Para que eles consigam aí dar, então, essa sequência. E aí eu queria dar alguns exemplos, né? De coisas que acontecem aí no Brasil desde 1500 e que a gente não resolveu até hoje. Por exemplo, a questão da regularização fundiária no Brasil, ela é um problema que não é da gestão de agora, nem da democracia, é um problema que vem do Império. Né? Desde 1500 a gente tem um problema de regularização fundiária, onde todas as terras eram do rei, e aí de repente ele começou a dividir o território em capitanias hereditárias, e aí começou a dar estados inteiros para uma única pessoa tomar conta, e aí essa pessoa começou a dividir a capitania em sesmaria, começou a dividir em grandes fazendas, grandes latifúndios, porque ela não dava conta de dividir, de cuidar disso sozinha. E aí você foi perdendo, tipo assim, tá, mas quem é o dono? Quem que cuida disso? Né? E aí a coroa foi dando o direito da terra para esse sesmeiro, né? E aí você foi perdendo o controle da terra. E hoje no Brasil a gente não tem o controle da terra, a gente não tem um lugar que nos fale com certeza absoluta que essa terra é de A e não de B. Não tem, os cartórios não têm essa segurança, né? Eles não conseguem nos passar essa segurança. Então, a gente tem problemas para ser resolvido. E o fato de você não ter a posse da terra faz com que uma série de problemas seja feito, porque até o empréstimo no banco fica mais caro, os juros são mais caros. Isso é um problema que vem de 1500 e que tem reverberações ainda hoje, né? A sua cidade, ela desenvolve menos porque você não tem clareza de quem é o dono da terra na sua cidade. Você não tem clareza de o que é que pode ser feito e o que não pode ser feito, porque você não sabe quem é o dono, né? Então, basicamente, esse é um dos grandes problemas que a gente tem, né? Por isso a gente precisa ter essa clareza de qual é a cidade que temos e de qual é a cidade que queremos. A gente tem problemas de trânsito, de saneamento, de educação, de saúde. A gente, assim, quais são os problemas que a gente tem por falta de não ter clareza de qual é a cidade que queremos? É só olhar para a nossa cidade e ver quais são os problemas, né? Não vou ficar aqui demorando muito, né, nos problemas, porque todo mundo já sabe quais são os problemas. Eu quero gastar aqui um tempo maior falando na solução, dando exemplos de lugares que deu certo, né? E aí, eu vou pegar aqui na minha colinha, eu tenho aqui alguns links, eu vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu abrir essas telas aqui. Eu já devia ter feito isso, mas aí como o negócio caiu, eu já estava com todos esses links abertos, né? Mas aí a live caiu no meio do caminho. E aí eu perdi aqui. Então, deixa eu ir abrindo aqui. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Já abri alguns, deixa eu remover esta. Deixa eu compartilhar outra.
Vou compartilhar a tela inteira, que vai ficar mais fácil aqui. Então, vamos lá. Então, eu quero falar aqui alguns exemplos, tá? Exemplos de planejamento, né? Não, tem que ser aqui mesmo. De definição. Então, aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Dentro do PPA, da LOA e da LDO do município de São Paulo, foram definidos 71 objetivos que têm que ser atingidos, né? Aqui no exemplo do plano que foi anunciado, 2019 e 2020, tá vendo? Então, eles têm metas, tapar 504 mil buracos, recuperar 50 pontes, aí que eles têm, ó, reduzir em 30% o número de entradas de reclamação no 156 relativo a serviço de limpeza, reduzir em 30% as reclamações relativas à capinação, construir 1.500.000 metros quadrados de calçada, recuperar X mil metros quadrados de via pública, tá vendo? Construir pontes, limpar as margens de córregos, retirar... E aqui, gente, olha, vem os números, isso são metas, tá vendo? Ó, isso são metas claras. Quero tapar 540 mil buracos na cidade. Eu quero revitalizar 58 parques. Eu quero liberar 5 áreas críticas para concentração histórica de ambulantes. Tá vendo? Eu quero desocupar 17 prédios para interesse, para usar como Minha Casa Minha Vida, aqui, ó, habitação de interesse social. Desmontar ocupações em trocamentos que está prejudicando o trânsito. Então, tem clareza do que é que tem que ser feito. Aqui foram definidas, ó, foram 71 metas, triplicar os pontos de Wi-Fi na praça, de Wi-Fi livre, né? Os pontos de Wi-Fi na cidade. Então, quando você traz esse processo aqui, você traz clareza, né? Vou compartilhar com vocês aqui os links no chat. O pessoal está pedindo aqui. O pessoal traz clareza. Esse aí é o link do Google, das metas de São Paulo, tá? Quando você tem isso, você sabe exatamente o que é que tem que ser feito, quando que vai ser feito, até que dia, de onde que vai vir o dinheiro e de onde que vai vir, por exemplo, quais são os possíveis parceiros. Um outro que a gente tem aqui, vou trazer aqui um outro link que é da cidade de Curitiba. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês verem o que a cidade de Curitiba está fazendo. Deixa eu trazer aqui a tela inteira. Curitiba é esse aqui, ó. Curitiba tem um projeto que chama Curitiba 2035. Eles estão trazendo questionamentos para o projeto Curitiba 2030, tá vendo? Onde eles estão já questionando qual é a cidade que vai ser construída. Então, eles querem que Curitiba seja uma cidade global e intercultural, onde cidadão, empresa, governo e academia, os 4 agentes da inovação, colaborem para gerar o bem-estar e o desenvolvimento sustentável. Quais são os temas prioritários? Governança, cidade em rede, conhecimento, transporte, meio ambiente, saúde e bem-estar, coexistência em uma cidade global. Eles têm o projeto, você consegue fazer o download aqui do projeto, eu passei o link aí para vocês. Então, a cidade, eles definem quais são os indicadores, tá vendo? Como que eles vão monitorar as ações. Então, eles estão trabalhando as questões todas aqui da definição, né? Então, qual é a taxa de ocupação? Então, eles têm vários indicadores que eles vão vendo se eles estão ocupando ou eles não estão ocupando. E olha aqui, com quem que eles estão fazendo parceria? Parceria com Fiesp, SESI, Senai e IEL, né? Então, indicadores para mobilidade, indicadores para educação, indicadores para saúde, indicadores para governança. E aí eles têm aqui os indicadores, eles sabem, assim, olha, a gente está no 7º lugar na escala do Brasil Transparente, a gente está no ranking de eficiência dos municípios, considerando 5,3 mil municípios brasileiros. Essa aqui uma pesquisa da Folha de São Paulo, do ano de 2016, eles estavam nessa posição. E aí você consegue ter uma visão, né, de como é que isso vai ser construído, de como é que o que você precisa melhorar na sua cidade a partir dessa questão. Então, aqui Curitiba, como eu falo, né, Curitiba aí sempre na frente, né,
nesse sentido. Aqui, eu quero trabalhar com vocês a questão da Estônia. Vou traduzir aqui o site para que vocês vejam. Um outro case que eu mostrando é sobre a Estônia. Eu estou fazendo aí uma parceria com o pessoal da Estônia, divulgando esse projeto deles, que é o projeto de governança digital. A Estônia, eles têm projetos e vários indicadores. Lá, eles trabalham com eleições desde 2007, né? Hoje, quase 50% da população ela já está participando, né? E aqui um comparativo entre a Estônia e a Europa como um todo, né? Na Estônia, 43% já vota pela internet. O número de residentes está aumentando. Aí eles falam que o número de vários indicadores, né? 99% dos serviços do Estado já são online. Só tem 2 serviços que você não consegue fazer pela internet, que é casar e se divorciar. Todo o resto você faz. Você compra casa pela internet. Você se aposenta pela internet. Você faz a questão da pensão dos filhos pela internet, tudo pela internet. Você não vai mais no governo para pedir nada, é tudo online. 99% de tudo que é feito pela internet. E aí, o que é mais interessante, né? Eles falam aqui, quer ver, tem uns indicadores que é muito bacana. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Eles falam que eles desde que eles implementaram o processo, né, as soluções, deixa eu ver que está aqui em soluções. Aqui, ó. Eles trazem isso daqui, ó, né? 99% dos serviços já estão aqui. Deixa eu ver se eu acho os indicadores de... Eles falam que, assim, a Estônia, eles têm serviço para taxas, tá vendo? Impostos, declaração de imposto de renda é feita em 3 horas, porque tudo já está mapeado, tudo está pronto, né? E em 2 dias a pessoa já recebe o reembolso da declaração do imposto de renda dela. Então, tem várias questões, né, que eles conseguem fazer sobre a pessoa, ela tem toda a questão da saúde, da prescrição médica, todo o histórico de saúde dela está em um único lugar, né, em um único banco de dados, a toda a questão do seu registro de saúde, de prescrição, se ela precisar de um atestado médico ou de uma receita médica, né? Ela consegue conversar mandar no chat uma mensagem para o médico já pega todo o histórico dela e já libera a receita para ela. Então, assim, tem várias questões, né, que são bem interessantes nesse sentido. E aí eu queria também, aí você fala assim, Grazi, mas, né, eu não sou Estônia, eu não sou Curitiba, né, minha cidade é diferente. Aí eu queria trazer um outro case aqui para vocês poderem dar uma olhada. É o case aqui de Paris. Paris tem um projeto que é um projeto chamado 2050. E aí eles vêm construindo, né? Deixa eu traduzir aqui para vocês poderem acompanhar as notícias. Eles vêm... eu vou mandar todos esses links no chat, tá? Deixa eu só mostrar para vocês. O que eles fizeram? A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, ela fez um concurso, gente. Ela criou um concurso em março de 2015 para poder fazer essa visão de qual é a Paris que teremos em 2050. E vários arquitetos fizeram a proposição de projetos, e aí o concurso era assim, faça o projeto, e o projeto vencedor, ele vai entrar nas políticas públicas da cidade, e aí esse arquiteto, ele levaria uma premiação, né, pelo projeto vencedor, e aí o projeto seria executado na cidade, né? Então, eles fizeram esse projeto, ele foi um projeto que teve uma repercussão gigantesca, que é tornar Paris uma Paris verde, uma Paris mais sustentável, né? Então, é bem sensacional as imagens, né, que eles trazem aí das torres, de muitas plantas, né, de uma Paris, assim, completamente verde, né? Os prédios com muitas sacadas verdes, então, pontes que produzem energia, né? Então, assim, você tinha fazendas, né? Produção
agrícola nas alturas, aproveitando aí os telhados. Então, tem uma série de pontos, né, que podem ser construídos aí. E aí, aqui, eu quero trazer um outro link, deixa eu ver se eu clicar aqui. Ah, aqui ele vai dar certo, ó. E aí, aqui você fala assim, gente, mas Paris já está pensando em 2050? Sim, e Dubai já está pensando em 2131. Deixa eu ver se vocês estão vendo minha tela certinho, né? Deixa eu voltar aqui. Olha só. E aí, Dubai, gente, Dubai, eles já estão com planejamento para 2031. Então, eles têm aqui, olha, em 2020, o que está acontecendo, né? Deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui para a gente poder promover aqui, ó, para facilitar. Então, aqui, ó, criaram um projeto, né? O projeto Massar, né, que está desenvolvendo a rede rodoviária e do sistema de transporte em Dubai. E aí, esse é o projeto que está rolando lá. E a torre do Porto de Dubai. Eles estão construindo a torre mais alta do mundo, né? E o objetivo aí é que ela seja concluída ainda em 2020. E aí ele vem falando, ó, aí quais são os projetos para 2021? O que eles vão fazer em 2021? Eles têm lá a concentração, a construção de uma sociedade feliz. E aí aí vem a visão 2021 dos Emirados Árabes. O que é isso? Né? E aí vem a descrição. Aí em 2021, eles têm o objetivo de atrair 10 milhões de turistas. Eles têm o objetivo de, em 2021 aqui, ó, 4 abordagens, né, para poder a questão da saúde, de como em 2016 eles lançaram essa estratégia da saúde, que tem que ser atingida até 2021. Então já está chegando aí no plano, né? Então tem aqui o plano de Dubai 2021. O que é? E aí eles vêm, ó, todos os projetos. Depois eu vou mandar o link para vocês poderem entrar. Aí eles estão falando do envio de espaçonave não tripulada para Marte. O que eles vão fazer em 2022, a Expo 2020 Dubai, né? Um evento aí sobre resiliência e criatividade na humanidade. Ele tem os eventos, estratégia de blockchain, estratégia de plano de longo prazo. Olha aí. E aí vem os detalhes, ó. Objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Está nos Emirados Árabes. Dubai quer fazer o atingimento. É um dos países que se comprometeram. E aí eles vêm, ó. O que eles vão fazer? Impressão 3D, indústria, a estratégia da indústria, a estratégia da automobilística, né? E aí vem tudo, gente. Eles já têm tudo. Olha, eu vou passar aqui rapidamente para vocês verem. 2020, 2030, o que eles querem fazer em 2036, em 2040, em 2050, 2050. Já sabem tudo. 2070, olha aqui, 2117. Eles já têm o planejamento de estabelecer o primeiro assentamento humano habitável em Marte até 2117. Eles têm tudo mapeado, tudo estrategicamente construído. Deixa eu mandar o link aqui para vocês. Deixa eu parar de compartilhar minha tela. Para conseguir alcançar o objetivo deles. Eles já sabem o que eles querem fazer nos próximos 200 anos, né, gente? 150 anos. Então, olha só que loucura, né? Deixa eu mandar aqui o link da Estônia para vocês. E aí a gente está falando hoje, quando Dubai fala que ela quer fazer o primeiro assentamento humano em Marte até 2117, ela já consegue definir quais são os parceiros, né, que ela tem que ter agora para conseguir investir nesse projeto, para que isso se torne uma realidade em 2117. E as pessoas vão investir nesse projeto agora, vai colocar dinheiro nesse projeto agora. Então, eu queria que você me contasse, né, aí sobre o que você achou dessa live, o que você acredita, né, que é o maior desafio para que o seu município promova a visão de qual é a cidade que queremos. E eu queria que eu vou colocar um post lá no Instagram, lá no meu Instagram, vou colocar aqui o link do meu Instagram, para que você comente. Comente lá no post, tá? Qual é o insight que você teve dessa live? Eu não pus o post ainda, vai estar lá. O post vai ser com o nome dessa live.
Vocês me dão aí 5 minutinhos para poder colocar o post, que a arte não está pronta, eu vou fazer a arte aqui. E eu quero que vocês, então, vá lá e fale para mim qual foi o insight, o maior insight que você teve ao assistir essa live. Ou me responda qual foi o maior insight, ou me responda qual é o maior desafio que o seu município tem para poder definir qual é a cidade que queremos, né? E demonstrando aí esses cases, né, de Paris 2050, Curitiba 2035, Dubai 2117. Fala para mim o que é que você, qual é o insight que você vai ter, qual é o insight que você vai levar para a sua cidade, se você compreendeu qual é a questão estratégica que existe aí na questão de definir qual é a cidade que queremos. E eu vou ficando por aqui, eu vou fazer o post lá no YouTube, no Instagram, e eu aguardo você lá com o seu comentário, me contando aí qual é o insight que você teve. E eu vou ficando por aqui, te convido aí para a próxima terça-feira, live 16h07, e fique atento que em setembro vai rolar a Semana LICE, a semana de promoção de líderes inteligentes, cidades inteligentes. Se inscreve lá no site, vou colocar aqui o site também. Aqui na descrição desse vídeo tem o link, tá? Para você poder se inscrever na Semana LICE, cadastre seu e-mail para você participar das nossas 4 aulas gratuitas, 100% online, 100% gratuitas sobre a Semana LICE, promoção de líderes inteligentes, cidades inteligentes, onde o foco é te ensinar a como organizar projetos e acessar fontes de financiamento para poder ajudar aí o seu município a resolver os problemas da sua cidade, tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigada, espero que você tenha gostado. Fala aí para mim se você gostou e a gente se vê na terça-feira na próxima live. Até mais!